E isso de idioma, a gente teve esse impacto muito grande na Tailândia. Muita gente pergunta a gente, como é que vocês fizeram para se comunicar lá e tal? E a gente tinha basicamente duas ferramentas. Uma era falar inglês e funcionava às vezes, não era sempre, mas funcionava. E outra a gente usava muito o Google, né, para traduzir. Sim. Aí, tipo assim, o Google para traduzir de português para tailandês é uma negação, mas para traduzir de inglês para tailandês já é um pouco mais eficiente. Então, às vezes, a gente colocava e ia meio que quebrando os erros, né? Porque o Google vai cometer um erro aqui, um erro ali, e a gente tentava ir, às vezes, até por linguagem de sinal, cara. A gente dava um jeito de se comunicar. Teve um dia em Bangkok que eu tava querendo ir pra academia, lá do prédio que a gente tava, e eu não sabia onde que acendia a luz. E tinha muitos interruptores lá, e eu fiquei com medo de apertar e não sei, e não explodiu o prédio, né? Explodiu o prédio. E não tinha, tipo assim, não tava claro pra mim qual que era o interruptor correto. Aí eu fui lá embaixo na recepção, pedi pro segurança lá. Ele não falava uma palavra de inglês. Tinha uma moça que estava hospedada lá, ela também não falava uma palavra em inglês. Peguei o tradutor, escrevi em tailandês. Ele não entendeu o que eu coloquei assim, onde acende a luz da academia. Aí ele ficou tipo assim, ó. Mas você colocou do português pro tailandês? É porque é esse o problema. A ferramenta, a inteligência artificial do Google, ela tem um problema enorme ela traduz muito por repetição. Então, como o inglês é muito mais utilizado em todos os idiomas, tipo assim, o tailandês traduz muita coisa no Google de tailandês para inglês e vice-versa. A gente traduz de português para inglês, entendeu? Entendi. Então, assim, o Google consegue fazer uma transferência de informação muito clara dessas ferramentas que são muito utilizadas, mas ele não consegue fazer quando é atravessado dessa forma. Então, por exemplo, é muito raro você ver alguém usar o tradutor para fazer uma tradução de português para tailandês. Então, como ele é muito pouco utilizado, ele vem com muito erro. O Google era assim antes, né? Quando começou essa ferramenta de tradução, você ia traduzir do português para o inglês, era uma negação. Hoje ele já traduz muito bem. É lógico que assim, não chega perto de um tradutor humano, né? Mas traduz com poucos erros, traduz assim, às vezes fica estranho, mas você consegue compreender a mensagem. Então, quando você tenta traduzir, fica a dica para todo mundo aí, quem fala inglês, você vai traduzir, por exemplo, para tailandês, para chinês, para japonês, um idioma que é um pouco mais afastado do nosso dia a dia, o ideal é você traduzir de inglês para esse idioma. Você vai ter uma chance muito maior de traduzir com eficiência. Boa dica aí, para os viajantes. E aí eu fazia muito isso. Quando eu precisava usar a ferramenta, eu preferia escrever ou falar em inglês no Google, né, para fazer o reconhecimento, e aí ele fazia tradução pro tailandês. E aí acontecia isso que eu tô falando, assim, às vezes ele pode ficar estranho, ele não fica natural, mas o cara entende a mensagem, entendeu? Legal. E aconteceu um fato que foi muito interessante, porque nessas andanças pela Tailândia, a gente foi parar em Chiang Mai. Foi o lugar que a gente mais ficou, a gente morou por mais tempo lá, foi dividido, a gente ficou muito tempo em Phuket e em Chiang Mai, que é o norte da Tailândia. E lá em Chiang Mai eu tava treinando muito Muay Thai. Treinava lá na academia do Manop, que é o professor do Saenchai. Pra quem entende de Muay Thai aí, sabe de quem que eu tô falando. E nessa academia, assim, na maior parte das vezes eu tava treinando com o próprio Manop, mas teve um dia que ele me colocou, ele tinha machucado o tornozelo, ele tinha tido uma torção, machucou feio, e tava com dificuldade em puxar pau pra mim, porque eu sou um cara pesado, então a pancada é muito forte. Então acaba sendo mais difícil mesmo pra quem tá usando o aparador de chute, aparador de soco e tal. E aí ele colocou um colega dele, esse colega dele sempre estava lá, mas estava dando treino para outras pessoas e tal, o Manop estava mais focado em mim e em um outro aluno lá. E nesse dia ele colocou esses colegas. E aí eu cheguei para esse cara e perguntei, qual que é seu nome? Perguntei em inglês para ele, né? E aí ele me respondeu, Sepik No. Aí eu perguntei, Sepik No? Ele falou, Sepik No. Falei, beleza, excelente. Então vamos lá, Sepik No, tranquilo, vamos treinar. E aí, beleza, treinei com o cara e tal, puxou pau pra mim, ele deu aquela risadinha e tal, a gente treinou junto. Aí treinou um dia, treinou 2, treinou 3. E aí, passado um tempo, a gente conversava nada, né? Tipo, era praticamente só treino, porque eu chegava lá, conversava muito com o Manop, aí de vez em quando o Sepik No vinha e me chamava pra puxar pau. Aí ele pegava o equipamento e ia puxar. Aí eu fazia os exercícios com ele e tal. E
como era, tipo assim, cada round de 5 minutos me matando, no intervalo eu queria saber de respirar, meu amigo, eu não queria saber de conversar, não. Então, assim, com ele mesmo eu não conversei nada. Aí eu falava uma coisa ou outra e tal, ele dava uma risadinha, eu pensei que ele tava entendendo, até que depois de certo ponto, eu percebi que ele não tava entendendo as coisas que eu falava, que ele dava aquela risadinha sem graça, assim, tipo, pra concordar, mas ele não tava entendendo as coisas que eu tava falando, né? E aí eu vinha descobrir que, na verdade, o nome dele não era Sepik No. Quando eu perguntei pra ele qual era o nome dele, ele quis falar Speak Not. Só que o tailandês, ele tem muita dificuldade em usar essas, por exemplo, o S, esse som de S, sabe, esse som que não é completo, ele não costuma usar, então eles fazem muito isso, ele, ao invés de falar speak, ele fala sepik, e o que ele tinha dito foi isso, eu passei, tipo, sei lá, semanas chamando o cara de Sepik No. Mas ele será eternamente o Sepik No. Agora pra mim ele vai ser sempre o Sepik No. Eu vou colocar aí um link depois, eu vou, de um dia que eu tava treinando com o Sepik No. Depois eu fiquei preocupadaço, assim, fiquei preocupado por muito pouco tempo, né, foi algumas horas pensando, nossa, será que ele ficou ofendido, tipo, achando que eu tava zoando ele, falando Sepik No e tal, só que não é nada o padrão tailandês ficar ofendido, né, com nada. Eu acho que, assim, tem que se esforçar bastante pra ofender um tailandês, porque o pessoal bacana. Não, eu tenho muita história da Tailândia e algumas delas envolvem isso, essa gentileza e essa dificuldade mesmo. Você deixar um tailandês com raiva é muito complicado, você tem que fazer um esforço enorme. E ainda assim, se você conseguir, como eu cheguei a conseguir num determinado momento, eu vou contar essa história mais pra frente, não dura muito tempo, né? Passado alguns minutos, ele já fez as pazes com você, tá tudo tranquilo. É um povo muito, muito acolhedor.